Bom, então agora a gente vai começar a, de fato, acessar bancos de dados. Então a primeira coisa que eu vou fazer é alterar aqui o formulário. Então a gente não precisa de um botão para o usuário ficar clicando, conectar, conectar. O programa vai conectar a hora que for necessário. Então, eu vou começar por tirar esse botão daqui. Então, eu vou colocar aqui um controle só para a gente exibir. Então a primeira operação que a gente vai fazer é exibir aqui na tela os nomes que já estiverem cadastrados. Então para isso eu vou usar aqui um componente label. Eu vou colocar aqui label não, vou usar um text box. Vou usar um text box e vou colocar como propriedade desse text box ele ser multiline. Multiline, cadê? Eu estou no evento, né? Aqui é propriedades. Então multiline. Então multiline quer dizer que eu posso colocar várias linhas aqui. Então eu quero que ao abrir o formulário ele já traga aqui uma lista de todos os nomes já cadastrados. Então eu vou no código. Então eu vou colocar aqui. A hora que abrir o código, eu vou colocar aqui carrega dados. Então está errado porque está dando erro porque a gente não criou ainda. Então eu vou colocar aqui agora public não, protected void carrega dados. Então ele vai criar o formulário e virar aqui. Então esse carrega dados, o que ele vai fazer? Ele tem que em primeiro lugar conectar ao banco de dados. Então eu vou colocar aqui try. Então a primeira coisa, tentar conectar ao banco de dados. Se der erro, ele vem para cá. OLDB exception. Então ele vai pegar a exceção aqui. Então aqui eu só vou exibir, vou pegar um message box daqui e vou exibir a mensagem apenas. Então eu vou colocar ex message. Opa. Ex message. Bom, eu posso colocar aqui um erro, um tipo de exceção mais genérico, por exemplo, de alguma exceção que não é de acesso ao banco de dados. Então eu vou repetir a mesma coisa aqui. Bom, e aqui agora? Ele vai tentar conectar, então eu posso pegar isso daqui, ó, isso daqui, e eu vou colocar aqui. Ele vai ter que conectar. Bom, como que a gente lê os dados? Bom, então para ler os dados em um banco de dados, a gente precisa usar um recurso do ADO.NET chamado Data Reader. É um leitor de dados. Então, aqui não é o nosso exemplo aqui, mas serve para a gente ter uma noção. Então, se eu quero enviar determinado comando SQL, então para ler dados de um banco de dados, você vai precisar enviar um comando SQL do tipo select. Então eu vou precisar de um objeto OLDB-command. Esse OLDB-command é que vai usar a conexão para enviar um certo comando para o banco de dados. Esse comando vai retornar, o banco de dados vai processar esse comando e vai retornar. Na hora que ele retornar, eu tenho que guardar os dados em algum lugar. É o data Reader, o leitor de dados. Então a gente precisa de um objeto do tipo dbCommand e o outro que é o OLDB Data Reader. E aí então a gente vai enviar o comando SQL através da conexão para o banco de dados. O banco de dados processa aquele comando e devolve uma resposta. A resposta será guardada
nesse dbReader, ou o nome que você preferir. Bom, então crie aí no seu código também um objeto do tipo OLEDB commands. Então eu vou colocar aqui cmd igual new OLEDB command, e eu tenho que passar qual que é o comando SQL. Então o que seria o comando SQL para a gente? Seria um select asterisco o nome da tabela. E eu dei o nome da tabela de funcionário. Então eu poderia guardar esse comando aqui numa variável separada, mas também posso colocar direto aqui. Como o comando é extremamente simples, eu estou colocando direto aqui. E aí então, qual é a conexão que ele tem que usar para enviar esse comando para o banco de dados? Aí eu vou criar um outro comando, um outro objeto chamado OLEDB Data Reader. Então eu vou colocar aqui reader. Então esse comando ele vai pegar o resultado e o banco de dados retornar. Então aqui é qual o comando que eu quero mandar para o banco de dados usando essa conexão. E aqui então eu mando executar esse comando e o resultado será guardado no objeto do tipo DataReader. E agora então a gente tem que tentar pegar os resultados. Então eu quero pegar cada linha, cada funcionário. Então aqui eu vou pegar enquanto eu conseguir ler um registro, eu vou então processar esse registro. Bom, então eu vou tentar ler. Cada vez que eu conseguir ler um registro, eu quero pegar os dados dele. Então eu sei lá que tem um campo nome. Se você abrir o banco de dados, o primeiro campo é o ID. Então ele ocupa a posição 0. Aí o segundo campo é o nome. Ele ocupa a posição 1. Então suponhamos que eu quisesse também ler o CPF. Aí eu poderia colocar aqui, ó, reader.getString. Então, de acordo com o tipo de dados, você vai dar um get. Então, getString ou getInt. Então, o campo nome e o campo CPF é string, então getString. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar... Bom, primeiro eu vou dar um nome para esse campo aqui, né, que acho que a gente não deu nome, para ficar mais fácil. Então aqui vai ser um lst func, lista de funcionários. Então, eu vou colocar aqui lst func text e vou colocar nome mais pipe mais CPF. E aí eu vou colocar aqui, acho que é environment ponto new line. Esse daqui é para ele avançar uma linha. Tá, aqui está errado. Esse open aqui ele tem que vir antes do comando, né? Tem que vir aqui, ó. Então eu não vou usar a conexão para mandar o comando, então a conexão tem que estar aberta. Daria erro se executar do jeito que estava. E aqui, obviamente, eu posso colocar um close, né, para fechar a conexão, pois já não preciso mais dela. Tá, select asterisco, aqui está faltando from. Então select asterisco from. Então, execute reader, acho que está ok. Agora eu vou testar novamente, F5. Aí aqui está, ó. Então funcionou. Acontece que a gente tem apenas um cadastrado lá. Se tivesse mais, teria colocado nas linhas seguintes, de baixo. Então eu vou abrir, ó, o banco de dados e cadastrar mais um só para a gente testar e terminar esta videoaula. Então vou abrir a tabela aqui, vou colocar um outro aqui. Leonardo Bueno Mattioli.
qualquer número aqui. Não vou colocar data, não é campo obrigatório, para testar dá. Então, salvar. Ah, tem um problema, né? Esse banco de dados aqui não é o que está no projeto. O que está no projeto é outro. Então eu tenho que abrir esse outro aqui. Vamos salvar. Então vocês se recordam que a hora que nós criamos a conexão, eu apontei aquele arquivo que estava aqui na pasta documentos, mas ele fez uma cópia daquele arquivo para cá. Então vou testar novamente. Ué, mostrou só o último. Espera aí. O erro está aqui, ó. Toda hora eu troco o valor do campo. Na verdade eu tenho que colocar isso daqui, ó, acrescentar. Falar que ele tem o que já tem lá no campo, mais isso daqui, nova linha. Depois o que já tem lá, mais... Então vamos ver agora. E aqui está então, ó, trouxe os dois nomes. Então nós já fizemos uma operação das 4 operações básicas. Então nós aprendemos como conectar ao banco de dados e como ler registros lá do banco de dados. É a operação read. Então na próxima videoaula a gente vê como que a gente pode acrescentar um novo registro no banco de dados. Até lá!